Boa tarde, nono ano. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre tabela periódica. No entanto, nós vamos falar acerca da organização da tabela periódica e vamos falar o porquê que ela está organizada dessa forma. Então, hoje vai ser uma aula mais técnica para a gente entender e compreender como se deu a estrutura da tabela periódica. Lembrando que o nome do pai da tabela periódica é Dmitri Mendeleev. Então, essa tabela periódica que vocês vão ver hoje foi primeiramente pensada por Mendeleev. Observem a imagem que se segue. Aí vocês têm a tabela periódica dos elementos químicos. A mais atualizada, estão aí todos os elementos químicos que nós temos hoje. Alguns desses elementos químicos nós temos na natureza, outros eles são criados em laboratório e o tempo de meia-vida dele é curtíssimo, ou seja, ele existe por um pouco espaço de tempo. Alguns desses elementos são muito familiares nossos, por exemplo, o ferro, o potássio, o cálcio, que nós ouvimos sempre falar, né? Mas que talvez a gente nunca ligasse que eles fossem um elemento químico. Ele está presente no nosso corpo, está presente na natureza, está presente nos materiais, diversos materiais que existem esparramados pelo mundo, estão presentes os elementos da tabela periódica, os elementos químicos da tabela periódica. Bom, o que é que eu preciso saber a respeito de como que a tabela periódica é construída, como foi que ela foi pensada desse jeito? Lembrando que Mendeleev sonhou como que seria a organização e a disposição dos elementos químicos na tabela periódica. Vocês têm aí, então, essa tabela periódica que é a que nós utilizamos, né? Todos os químicos utilizam hoje, nessa organização. Bom, cada elemento químico, ele tem propriedades que são únicas, que são muito deles. E essas propriedades, elas são analisadas e estudadas pelos químicos. E como é que a gente sabe, por exemplo, que o Li é o lítio? Como é que a gente sabe qual é a massa dele, qual é o número atômico dele, qual é o símbolo dele? Então, a partir daí, a gente vai aprender agora como é que a gente identifica cada coisa dessa em um elemento químico. Por exemplo, o lítio, ele tem número atômico 3. Número atômico é o número que fica acima do símbolo do elemento químico. Então, o elemento químico, ele possui número atômico, ele possui símbolo químico, ele possui o nome e ele possui o peso atômico. Observe, é diferente. Aqui é número atômico e aqui é peso atômico, ok? Bom, cada elemento químico possui seu próprio número atômico e é representado pela letra Z. Aqui é o número atômico, ele fica localizado acima do símbolo do número, do elemento, e ele é representado pela letra Z. Cada elemento químico possui o símbolo, que o representa, ou seja, o símbolo que representa o elemento químico lítio é o Li. O símbolo que representa o elemento químico cloro é o Cl. O símbolo que representa o elemento sódio é o Na. Vocês podem, se a gente voltar aqui na tabela periódica, a gente vai observar, por exemplo, o símbolo que representa o ferro é o Fe. O símbolo que representa o cobre, o cobalto, é o Co. O símbolo que representa o zinco é o Zn. Então, todos os elementos químicos têm um símbolo que representa eles. E todos os elementos químicos também possuem um número atômico que fica acima do nome, do símbolo desse elemento. Também cada elemento químico possui o seu nome, né? O nome fica abaixo do símbolo. Então, como a gente já sabe, o Li é o símbolo que representa o lítio. O Co é o símbolo que representa o cobalto. O H é o símbolo que representa o hidrogênio. Cada elemento químico também possui o peso atômico e é representado pela letra A.
Vamos entender agora como esses elementos eles se organizam na tabela periódica, certo? Um grupo na tabela periódica ele se organiza na forma vertical. Na vertical estão os grupos. Na horizontal estão os períodos. À medida que vai aumentando o número de massa, o grupo vai crescendo de cima para baixo, à medida que vai aumentando o número de massa. Quando nós falamos de período, é quando vai aumentando o número atômico. À medida que vai aumentando o número atômico, vai aumentando o período. Lembrando que número de massa ou peso atômico é o que nós localizamos aqui na parte de baixo. Número atômico é o que nós localizamos na parte de cima. Observe o exemplo a seguir. Os grupos, certo? Eles vão de forma crescente de número de massa, de peso atômico. Por exemplo, o hidrogênio tem a massa de 1,08, o lítio tem a forma de 6,34, o sódio tem a massa de 22, o potássio tem a massa de 39. À medida que a massa do elemento vai crescendo, ele vai se organizando na tabela periódica, de forma que vai do menor para o maior, do menor número de massa atômica para o maior número de massa atômica, crescendo de cima para baixo. Lembrando que esses elementos que estão aqui neste grupo são elementos que têm características parecidas um com o outro, e por isso que eles se organizam assim, na forma de grupo, ou a gente pode chamar também de família. E os períodos que eles crescem à medida do número atômico, certo? O número atômico é esse que fica aqui em cima, observe, né? Que 19, 20, 21, 22, 23, 24 e assim sucessivamente. Então, os períodos vão se organizando à medida que o número atômico de cada elemento químico vai aumentando. Bom, dito isso, é importante a gente saber que na tabela periódica nós temos os grupos e eles são designados pelos respectivos nomes. Por exemplo, o grupo 1 nós chamamos do grupo dos metais alcalinos. O grupo 2 nós chamamos o grupo dos metais alcalinos terrosos. Do grupo 3 até o grupo 12 nós chamamos de metais de transição, certo? No grupo 13 nós temos o grupo do boro. Grupo 14, o grupo do carbono. Grupo 15, o do nitrogênio. Grupo 16, o do oxigênio ou calcogênios. Grupo 17, os halogênios. E o 18, os gases nobres. Aqui estão todos os elementos químicos que fazem parte desses grupos, certo? E que você pode identificá-los facilmente quando você fizer uma consulta lá na tabela periódica. Aí você vai ver que nos metais alcalinos estão lítio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Nos metais alcalinos terrosos estão belírio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Então, é só você ir lá na tabela periódica, você para pedir, ó, me diga um metal, um elemento químico que esteja presente no grupo dos metais alcalinos. Você vai lá na tabela periódica, olha na vertical, porque você quer encontrar os grupos, então você vai olhar na vertical e você vai me dizer, por exemplo, o rubídio. Tá, professor? O rubídio faz parte do grupo dos metais alcalinos terrosos. E ele está presente em qual período? Ele está presente neste período aqui, no período 6, no período quinto, no quinto período da tabela periódica, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele está presente no quinto período da tabela periódica, ele faz parte do grupo 1 da tabela periódica, que é o grupo dos metais alcalinos.
Bom, todos os elementos desses grupos e todos os elementos da tabela periódica, eles fazem parte da nossa vida. Tudo que vive, existe e respira depende desses elementos da tabela periódica para que existam. Esse pensamento que você acabou de ter agora existe porque reações químicas acontecem no seu cérebro. E essas reações químicas são baseadas nas junções desses elementos químicos da tabela periódica, que tanto estão presentes na natureza quanto estão presentes no nosso corpo. Por exemplo, para a gente não ter anemia, a gente tem que ter ferro no nosso corpo. E o ferro está presente na tabela periódica. Para que nossos ossos fiquem fortes, nós precisamos de cálcio, e o cálcio está presente na tabela periódica. Entender esses elementos químicos, compreender como eles se comportam, faz parte diretamente da nossa vida, então não é uma realidade distante da nossa. Espero que vocês gostem dessa aula, que vocês estudem, se cuidem, lavem as mãos, usem máscaras, fiquem em casa. Já já nós vamos nos encontrar outra vez. Não esqueçam de responder as atividades. Prazo para a entrega das atividades é dia 30. Respondam tudo, entreguem tudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem lá no grupo de estudos. Fiquem bem e uma boa tarde.